Descrição técnica do código de problema OBDI. Resposta lenta do circuito do sensor de O2, sensor 2 do banco 2. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen, Infiniti, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se o seu veículo equipado com OBDI tiver um código P0165 armazenado, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um tempo de resposta lento de um sensor ou circuito ajusante, ou pós-conversor catalítico, de oxigênio, O2. O banco 2 indica o banco do motor que não contém o cilindro número 1 e o sensor 3 indica que o mau funcionamento está relacionado ao sensor ajusante em um sistema equipado com apenas 3 sensores, em oposição a um sistema de 4 sensores. Os sensores de O2 são construídos usando um elemento sensor de dióxido de zircônio que é protegido por uma carcaça de aço ventilada. O elemento sensor é conectado aos fios do chicote do sensor de O2 usando eletrodos de platina. O PCM é conectado à fiação do sensor de O2 usando a rede diária do controlador CAN. O PCM é fornecido com dados referentes à porcentagem de partículas de oxigênio na exaustão do motor em comparação com o conteúdo de oxigênio do ar ambiente pelo sensor de O2. Os gases de escape são empurrados para dentro do tubo de escape e através do conversor catalítico. Depois, eles passam pelo sensor de O2 ajusante, à medida que a exaustão flui através dos orifícios de ventilação na carcaça de aço e através do elemento sensor. O ar ambiente é atraído pelas cavidades dos condutores dos fios e para uma pequena câmara no meio do sensor. O ar ambiente, na câmara, é aquecido pelos gases de escape, forçando os íons oxigênio a produzir tensão, energia, desvios entre o número de moléculas de oxigênio no ar ambiente, atraído para o sensor de O2, e a concentração de íons de oxigênio nos gases de escape usados fazem com que a tensão mude. Essas mudanças fazem com que os íons de oxigênio dentro do sensor de O2 pulem entre as camadas de platina muito rapidamente e repetidamente. As variações de tensão ocorrem quando os íons de oxigênio se agitam entre as camadas de platina. O PCM identifica essas variações de tensão como alterações na concentração de oxigênio no escapamento. Essas mudanças indicam que o motor está funcionando com pouca carga, muito pouco combustível, ou rico, muito combustível. O sinal de tensão do sensor de O2 é baixo quando mais oxigênio está presente no escapamento, condição magra, e alto quando menos oxigênio está presente no escapamento, condição rica. Esses dados são usados pelo PCM principalmente para monitorar a eficiência do conversor catalítico. Se o circuito do sensor de O2 ajusante falhar no ciclo conforme o esperado, durante um período de tempo definido e sob certas circunstâncias programadas, um código P0165 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Gravidade e sintomas como um código P0165 significa que o sensor de O2 do pós-catalisador permaneceu lento ou sem resposta. Ele deve ser tratado o mais rápido possível. Os sintomas de um código P0165 podem incluir falta de desempenho geral do motor, menor eficiência de combustível. Outros códigos de problemas de diagnóstico relacionados também podem ser armazenados. Manutenção do motor em breve, iluminação da lâmpada. Causas. As possíveis causas desse código de mecanismo incluem sensor SDO2 defeituoso, queimado, quebrado ou fiação ou conectores desconectados, conversor catalítico entupido, vazamentos de escape do motor. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico TSB para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante, pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital DVOM e uma fonte confiável de informações do veículo são ferramentas necessárias para o diagnóstico de um código P0165. Códigos de falha de ignição, códigos do sensor de posição do acelerador, código da pressão de ar do coletor e códigos do sensor de fluxo de massa de ar devem ser diagnosticados e reparados antes de tentar diagnosticar um código P0165. Se o motor não estiver funcionando com eficiência,
não será possível obter um diagnóstico bem-sucedido. A maioria dos técnicos qualificados começa com uma inspeção visual dos chicotes elétricos e conectores do sistema. Eu focaria nos chicotes de fios que são roteados perto de tubos e coletores de escape quentes, bem como naqueles que são roteados perto de bordas afiadas, como as encontradas nas proteções de escapamento. Recupere todos os códigos de problemas armazenados e congele os dados do quadro conectando o scanner à porta de diagnóstico do veículo. Anote essas informações, pois pode ser útil se o P0165 for intermitente. Limpe os códigos e veja se o P0165 é redefinido. Se o P0165 for zerado, ligue o motor e deixe-o em marcha lenta com a transmissão em ponto morto ou em estacionamento. Depois de permitir que ele atinja a temperatura operacional normal, observe os dados de entrada do sensor de O2 no fluxo de dados do scanner. Ao restringir a exibição do fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes, você pode obter uma resposta de dados mais precisa. Se o motor estiver funcionando com eficiência, os dados do sensor de O2 ajusante devem atingir a linha média e flutuar apenas ligeiramente. Se houver pouca ou nenhuma flutuação, um P0165 será armazenado. Para monitorar dados ao vivo do sensor de O2, conecte os fios de teste do DVOM ao terra do sensor e aos fios de sinal. O DVOM também pode ser usado para verificar a resistência do sensor de O2 em questão, bem como os sinais de tensão e terra. Desconecte os controladores relacionados antes de testar a resistência do circuito do sistema com o DVOM. Notas adicionais de diagnóstico: depois que o PCM entrar em operação de circuito fechado, o sensor de O2 ajusante não deve dar um ciclo tão dramático quanto os sensores a montante, mas deve fazer um ciclo regularmente.